que é a escalada, mais do que a escalada, a crise prévia que levou a essa escalada, né? Porque, em grande medida, é a consequência da crise em Gaza e do impasse militar de Netanyahu, que pretendia, pelo menos alegadamente, destruir o Hamas, essa organização, que é uma organização religiosa, política e militar, que opera na faixa de Gaza, no território ocupado por Israel, e não consegue. E que já matou pelo menos na ordem de mais de 70 mil palestinos. Pelo menos mais da metade disso criança, uma ordem de 40 mil, dados inclusive da ONU, não são dados meus, tirado de nada, são órgãos da ONU, como a Organização de Refugiados, a Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteira. Então, não é só dados divulgados pelo Hamas. É importante a gente registrar isso aqui, certo? Porque tem muita falácia a respeito, né? Que os números são números falsos, etc. Eu acho que Israel tem que assumir as consequências dos seus atos, e a consequência maior é essa tragédia, né? Que nós estamos vendo ocorrer, né? Ocorrer na faixa de Gaza. Deixa eu só ir, enquanto isso aqui, acompanhando aqui também a galera que está pelas redes sociais. Prosseguindo, eu acho assim, é importante a gente registrar aqui que desde outubro de 2023, né, quando começou aqueles ataques do Hamas, e é bem verdade que só naquele ano Israel tinha bombardeado a faixa de Gaza mais de 8 vezes, antes do 7 de outubro, e nós estamos, desde outubro de 2023 até hoje, com os objetivos militares centrais de Israel não atingidos. Então, apesar de uma campanha militar intensa e prolongada, né, provavelmente a maior da história, tanto de Israel quanto, inclusive, de própria Gaza, né, o governo não conseguiu aniquilar o Hamas, nem controlar o território, nem forçar uma expulsão em massa da população palestina, que é um dos objetivos não declarados, mas ao mesmo tempo sempre e todo o tempo pronunciado pelas autoridades, é preciso frisar isso, pelas autoridades de Israel e agora, mais recentemente, nos últimos meses, também pelos Estados Unidos, pelo menos verbalizado pelo presidente Donald Trump, né, de a população da faixa de Gaza, sobrevivente a esse genocídio, sair de Gaza e para qualquer outro país, Egito, Arábia Saudita, né, sair e Gaza virar um resort. Essa frustração dos objetivos por parte das autoridades israelenses precipitou provavelmente a escalada contra o Irã. Netanyahu cada vez está mais isolado, a gente vai tratar isso aqui, sob pressão interna, inclusive, da população israelense, e, claro, da população mundial, e inclusive dos líderes, que durante décadas passaram a mão na cabeça de Israel, ou mesmo financiaram, né, seja com dinheiro, seja com armamento. E Netanyahu, o governo de Netanyahu, busca uma escalada militar regional, inclusive como uma forma de retomar essa iniciativa, dar uma impulsão, tendo em vista, inclusive, que várias outras entidades militares não estatais que vêm atacando a Israel em retaliação, em solidariedade à faixa de Gaza, como os Houthis do Iêmen, o Hezbollah no Líbano, algumas milícias na Síria,
né, mesmo com a queda do regime de Assad, que era ligado, né, ligado ao Irã, continuam fazendo ofensivos, em menor medida, porque Israel, inclusive, deu um chega para lá, né, grande exceção ainda é os Houthis, né, mas fez com o Hezbollah, fez com as milícias no sul da Síria, e com o próprio Hamas, e vem fazendo discussões militares muito violentas na Cisjordânia, com foco nas milícias palestinas que são solidárias ao Hamas. Os objetivos, como a gente disse, já declarados de Israel, é eliminar o Hamas como força militar e política. Parece que não conseguiu. Continua as escaramuças, inclusive, do Hamas, além dos reféns, que Netanyahu diz libertar e não faz, não consegue isso pela via militar. Ele também alega desmilitarizar a faixa de Gaza, que não consegue, porque o Hamas continua, e, curiosamente, saiu na grande imprensa que o governo, as Forças Armadas de Israel, estariam fornecendo armas para uma milícia oposicionista do Hamas. Isso mesmo. E isso não sou eu que estou falando, são os deputados e ex-generais de Israel, certo? E o último objetivo, que na prática é declarado, que era forçar o êxodo em massa da população civil palestina para o Egito e inviabilizar o controle palestino na região, ele também não consegue, porque o Egito não aceita receber, apesar da covardia dos regimes da Arábia, né, do Oriente Médio, que não estão fazendo nada, muito pelo contrário, estão impedindo qualquer gesto de solidariedade, militar ou mesmo de civil, haja vista a flotilha, né, de solidariedade, que nós vamos tratar mais à frente, e a marcha de solidariedade até a faixa de Gaza. Então, são muitos meses de bombardeio e ocupação parcial, mas o Hamas segue se reorganizando as células, né? E a estrutura de comando descentralizada, os túneis subterrâneos, impediram a eliminação do movimento. E Israel fracassou até agora em libertar os reféns. Parte foi libertado mediante trocas com o Hamas, e em parte permanece no cativeiro. As tentativas de expulsar a população para o Egito, como eu disse, foram frustrados. O Egito fechou as fronteiras e resiste à política israelense. E a desmilitarização completa de Gaza não ocorreu. Por exemplo, as brigadas ISIS Asdian de Al-Qassam mantêm a capacidade de ação e foguete de fabricação local, né? Israel quis fazer Gaza uma limpeza política e populacional completa, mas até aqui isso fracassou. E o Hamas resiste. A população permanece e o território não foi pacificado. Então, apesar do massacre, a resistência popular em Gaza continua, seja pelos grupos armados como o Hamas e o Jihad Islâmica, e facções menores seguem operando. A população civil, submetida a bloqueio total e bombardeio diário, não aceita a expulsão, né? Milhares de pessoas, de família, que fugiram do norte já retornam e ficam zigue-zagueando entre o norte e o sul, né? Israel, inclusive, recentemente ocupou, fez um esvaziamento completo do norte, de uma parcela do norte, e a Organização Social de Base e a Rede de Solidariedade Internacional sustentam a moral do povo palestino, que se recusa a abandonar Gaza ou aceitar uma ocupação israelense permanente. Então, a gente tinha que falar o seguinte, os objetivos não declarados, que era forçar o êxodo maciço para o Egito criar um fato consumado que permitisse a anexação indireta de Gaza para criar o grande Israel, ocupando, inclusive com nacionalistas religiosos, transformar o cantinho da faixa de Gaza num campo de refugiados, né, sem retorno, ou mesmo fora do Egito. Isso não aconteceu. O Egito se recusou a abrir as fronteiras, a comunidade internacional condenou a tentativa de deslocamento forçado, apesar de toda a propaganda ideológica, e o povo se agarrou ao seu
território e resiste a sair. Então, a ocupação israelense, ela não se consolida. E aí, as unidades israelenses foram obrigadas a se retirar de áreas, certo? E são incapazes de sustentar um controle militar efetivo. Então, ela fica operando excursões esporádicas e bombardeando principalmente os locais de refúgio, né, ou de busca de alimento, né, por parte da população. E aí, o isolamento internacional, que a guerra se prolonga, Israel faz um uso sistemático de métodos genocidas. Se não fosse Israel, né, se não fosse a memória do holocausto nazista sobre a população judia, se não fossem as alianças internacionais de Israel com a Europa Ocidental e com os Estados Unidos, seriam classificados de método de genocídio. E o próprio Tribunal Internacional de Haia já o condenou, e o Tribunal Criminal Internacional Penal, o Tribunal Penal Internacional, vem deliberando que são métodos genocidas. E aí o que gera tudo isso é o isolamento diplomático crescente para Israel, certo? Tá? Então, a gente tem mobilizações em massa em todo o mundo, inclusive nos Estados Unidos e Europa. A gente viu no ano passado que Trump teve que intervir nas universidades, ameaçando as universidades, prendendo gente, ativistas, que lideram essas mobilizações nos Estados Unidos. Os atos públicos na Europa são reprimidos violentamente. Mas, apesar disso, cresce um apoio ao movimento que a gente chama de BDS, né? Que é uma sigla, BDS. Comentário do Heller. O mundo todo investindo no setor de defesa, e no Brasil a principal indústria de defesa, a Avibraz, que fabrica mísseis, foguetes, lançadores de mísseis e veículos blindados do governo, não investe. Heller, vamos tratar isso no próxima quinta-feira? Está aqui o convite, hein? Eu queria, inclusive, chamar a atenção que tem várias autoridades brasileiras que ficaram presas em Israel para, adivinha, fazer visitas de tecnologia e de segurança. Por quê? Elas aceitam que a Avibraz vá à falência e feche para poder comprar lá fora, inclusive de Israel. Então, Heller, você está convidado a participar aqui conosco na próxima quinta-feira. Pode ser? Está convidado. Eu ia falar agora, o mundo todo cresce os chamados BDS, que é o boicote, desinvestimento e sanções, que é o quê? Parar de comprar produtos de Israel, parar de investir em Israel e boicotar tudo que é feito pelas empresas, pelo governo israelense. E a gente está vendo um outro fenômeno histórico novo, que são críticas abertas de aliados históricos, como Noruega, Espanha, Irlanda, que, inclusive, passaram a reconhecer o Estado palestino, revertendo decisões de décadas de não reconhecer. E eu já mencionei aqui as investigações no Tribunal Penal Internacional e as denúncias da ONU, inclusive do secretário-geral da ONU, denunciando Israel por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Então, é muito importante a gente colocar isso aqui, gente. Registrar isso aqui no nosso programa, tá? E avançando ainda na questão, assim, mostrar a vocês, antes da gente avançar para o próximo tópico, né? Como Gaza está obliterada, certo? Isso não é guerra, isso é genocídio, é eliminação, é limpeza étnica, certo? É o que nós vimos, um massacre armênio por parte do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial, é o que nós vimos no massacre, o genocídio judeu por parte do nazismo na Segunda Guerra Mundial. É obliteração de território, é limpeza étnica. Não tem conversa, não tem desculpa, não tem justificativa, certo? Mas, apesar de tudo, né, o impasse militar em Gaza segue a um fracasso político de Netanyahu, porque cresce o questionamento interno, cada vez mais a ação em Gaza,
e o isolamento internacional, que empurra o governo sionista para uma fuga para frente, para atacar o Irã, para tentar reconstruir apoio interno, que conseguiu, né, um apoio muito rápido nos primeiros dias, e mudar a narrativa de grande vilão do Oriente Médio para uma potência ameaçada, cercada e ameaçada militarmente. Mas a resistência palestina em Gaza segue sendo o coração da luta popular da região, uma luta que inspira, inclusive, os povos árabes e todas as forças progressistas do mundo. Certo?